Oi, 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 voltamos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Gran Curso Online gravando a Lei de Gestão Democrática do Distrito Federal e eu sou o professor Carlinhos. Você já sabia, né, que já está assistindo os vídeos? Às vezes eu dou um surtado, gente, mas é normal, tá bom? A gente já gravou 3 vídeos sobre a Lei de Gestão Democrática, já conversamos sobre os órgãos colegiados e agora a gente vai falar um pouco sobre a equipe gestora que é formada durante o processo de eleição da escola, tá bom? Essa equipe gestora é quem vai estar à frente da unidade escolar. Isso é bem interessante que você entenda quem é e como isso funciona, tá legal? Então a gente vai conversar sobre isso agora. Já falamos dos órgãos colegiados. Está em dúvida? Volta no vídeo ou manda sua dúvida aí para o nosso fórum de dúvidas e a gente vai respondendo. Eu sempre estou lá para fazer as respostas para vocês, tá bom? Vamos lá então, olha o nosso material. Quem é a equipe gestora? Questão de prova. Quem é a equipe gestora? Diretor, vice-diretor, supervisores se houverem na escola e o chefe de secretaria. Ai, Carlinhos, e o secretário? Não, não é o secretário, é o chefe de secretaria. Por quê, Carlinhos? Porque essas pessoas recebem gratificação para exercerem suas atividades. Essa gratificação é que colocam eles com as responsabilidades que têm. Então, o diretor e o vice recebem gratificação, os supervisores podem ser pedagógicos e administrativos, também recebe, e o chefe de secretaria. Não todos da secretaria, só o chefe recebe gratificação, tá bom? Então, a gente tem que pensar aí. E quando vai votar, a gente vota assim no diretor, no vice, no supervisor e no chefe de secretaria? Não. Quando monta-se a chapa para eleição, é uma chapa de diretor e vice-diretor. E esses convidam os supervisores e convidam o chefe de secretaria que vai compor aquele espaço. Tá bom? Só para te deixar aí aporte disso. A escolha desse diretor e do vice-diretor é feita por eleição de voto direto e secreto, vedado o voto por representação, sendo vitoriosa a chapa que alcançar a maior votação. E esse cara que foi votado e nomeado diretor só pode ser exonerado após uma motivação. Tem que dizer por que ele está saindo. E essa motivação acontece através do processo administrativo disciplinar, o PAD. Tá bom? Então, olha para mim. No dia, parece uma eleição, gente, para presidente, governador, diretor ou deputado. A eleição do diretor é assim. Vai ter uma urna. Você vai secretamente votar em quem você quer. Você não pode mandar outra pessoa no seu lugar, então o voto é direto, secreto, vedado a representação. Tá bom? Você vai lá e exerce o seu direito de escolha, o seu direito democrático de auxiliar na gestão daquela escola. Tá bom? E o diretor eleito, ele é eleito por quando alcança a maioria dos votos. Alcançou a maioria dos votos entre os grupos de eleitores, será o diretor. Tá bom? Virou diretor, pode ser exonerado a qualquer momento? Não, lembra que eu falei para vocês? Para exonerar o diretor, precisa do que mesmo? De motivação, através de um processo administrativo disciplinar. Toca o bonde aí. O mandato do diretor é de 3 anos. Sempre começa no dia 2 de janeiro, no primeiro dia útil após o ano da eleição. Tá bom? Então, o mandato de 3 anos começa no primeiro dia útil do ano após a eleição. Tá bom? E aí, uma coisinha que eu quero que você entenda aqui. Deixa eu te mostrar aqui. Cadê? Isso, tela branca. Diretor pode pedir para sair? Diretor, vice-diretor. Pode pedir para sair? Pode. Tem que tomar um cuidado. Se o diretor, o 01, 02. Se o diretor pede para sair, o que acontece? Isso mesmo. O 02 vira diretor. E quem vira vice-diretor? É escolhido pelo conselho escolar. E aí alguém assume aqui a vice-direção. O conselho escolhe. Ok? Beleza, inverso. Diretor, vice-diretor. 01, 02. O 02 pede para sair. O que acontece? O conselho escolhe alguém que assume o lugar do 02. Opção 3. Diretor, vice-diretor. 01, 02. Os dois pedem para sair. O que acontece? Aí aqui você vai me responder uma coisa. Vai dizer assim, cuidado. Se for até 2 anos do mandato, o que eu faço? Nova eleição. Urgente.
Quanto tempo para fazer a nova eleição? Isso mesmo, 20 dias. E se for depois de 2 anos? Indicação. O governador faz a indicação de um novo diretor e de um novo vice-diretor para um mandato tampão até a próxima eleição. Aqui também o mandato será um mandato tampão. Beleza? Até completar o prazo que estava lá esperando. Entenderam como isso funcionou? Entenderam? Então, vamos lá. É isso mesmo, estou dormindo. Deixa eu apagar tudo de novo. Apagar esse lado aqui só. Vamos lá. 2/3 até 2/3, nova eleição. Depois de 2/3 do mandato, indicação. Beleza? Se sair diretor e se sair o vice-diretor. Se sair apenas uma peça, o conselho vai escolher aquele que vai compor a outra parte. Ok? Tranquilo, senhores, isso? Então, vamos à frente. Olha lá. Mandato de 3 anos, isso. Cargo vago será assumido pelo vice e outro servidor indicado pelo conselho escolar, caso saia só um, tá bom? Se ambos os cargos vagarem antes de 2/3, será convocada a nova eleição em 20 dias para o mandato tampão. Fechado? Quais são as etapas para eu participar desse processo? Primeiro, vou inscrever a chapa. Vou inscrever a chapa e vou divulgar o plano de trabalho junto à comunidade escolar. Beleza, essa inscrição é feita na própria escola, não é na regional, junto a uma comissão eleitoral local. E aí, mostra o plano de trabalho para a comunidade, para esse processo ser um processo de divulgação, né? Depois acontece o momento da eleição, depois o momento de nomeação pelo governador, que nomeia o governador. Que dia mesmo? Primeiro dia útil do mês, do primeiro dia do ano subsequente à eleição. E quem virou diretor tem que participar de um curso de gestão escolar. Esse curso de gestão é feito pela própria Secretaria de Educação e qualifica o profissional. Esse curso é um curso de 180 horas. Tá bom? Só para te animar um pouquinho para você ter mais informações. Tá bom? Vamos em frente. Todo mundo precisa, na hora de homologar a sua candidatura, dizer assim, eu quero ser diretor, entregar um plano de trabalho. Esse plano de trabalho deve explicitar os aspectos pedagógicos, administrativos e financeiros prioritários da gestão dos candidatos. Ainda vai destacar os objetivos, as metas para a melhoria da qualidade da educação, bem como as estratégias para a prevenção do patrimônio público, participação da comunidade, gestão dos recursos. Então, esse plano de trabalho é exatamente aquilo que aquela equipe pretende fazer. É dizer assim, ó, nós precisamos ser eleitos por isso. E eu vou defender esse meu plano de trabalho. Beleza? E aí, para me candidatar, olha para mim. Entreguei o plano de trabalho, mas eu preciso ainda responder alguns requisitos. Carlinhos, são muitos requisitos? Alguns. É importante saber todos? Sim, é importante saber todos. Vamos lá. Primeiro, tem que ser servidor efetivo. Tá bom? Tem que ser servidor efetivo. Como assim servidor efetivo, Carlos? Tem que ter feito concurso, não pode ser contrato temporário nem terceirizado. Tem que estar, no mínimo, há 3 anos no cargo, né? Então tem que ser servidor efetivo e estável, além disso. Tem que estar em exercício na unidade escolar vinculada à DRE na qual ele quer concorrer. Então, ele precisa estar trabalhando naquela escola que ele quer concorrer, tá bom? Ou a portaria, às vezes, traz um requisito um pouco mais brando. Ele pode ter trabalhado, né? A portaria trouxe isso. Mas a lei trouxe exatamente essa escrita, tá bom? Ter experiência como servidor efetivo há no mínimo 3 anos, está em exercício na unidade da DRE que ele quer concorrer. No caso de professor, tem que ter 3 anos de exercício em sala de aula. Tem que ter dado aula por pelo menos 3 anos para poder concorrer, tá bom?
No caso de especialista, ter no mínimo 3 anos de exercício na unidade na condição de servidor efetivo, já ter trabalhado por 3 anos. E se for da carreira assistência, tem que ter 3 anos na unidade na condição de servidor efetivo também. Carlinhos, olha para mim. O merendeiro pode ser diretor, gente? Pode? Pode. O vigia pode ser diretor? Pode. Se eles forem servidores da carreira assistência, podem ser o diretor da escola. Lembrando, as chapas devem ser compostas de pelo menos um professor, mas podem ter, ou 2 professores, né? Podem ter um servidor da carreira assistência. Então, eu posso ter o diretor, o vigia, e o vice-diretor, um professor. Olha que legal. Pode? Pode. Eu conheço um caso desse em Samambaia. A gente tinha um caso que o merendeiro era diretor e tinha um professor na vice-direção. E essa foi uma escolha da equipe de trabalho. Foi uma boa escolha? Não sei. Os aspectos pedagógicos daquela escola foram bem trabalhados. Isso eu pude acompanhar. Mas eu não consigo entender se a escolha foi boa ou não, porque eu não sou daquela comunidade, né? Tranquilo? Quais são mais requisitos? Tem idade mínima para ser diretor de escola? Não, não tem idade mínima. Só lembrando, tem que ser servidor efetivo há no mínimo 3 anos, né? Então já tem que ser, além de efetivo, ser estável. Olha aí mais requisitos. Tem que trabalhar no regime de 40 horas com dedicação exclusiva para o exercício do cargo que quer concorrer. Tem que ter curso de nível superior, formação tecnológica em área afim à carreira magistério ou à carreira assistência. Tem que assumir o compromisso de fazer o curso depois que for eleito, tá bom? Lembrando que eu só posso, e além disso tem que ser ficha limpa, tá, gente? Esqueci de colocar aqui, mas tem que ser ficha limpa. Porque qualquer cargo aqui do GDF, para ser um cargo comissionado, tem que ser ficha limpa, tá bom? A candidatura, eu só posso me candidatar para uma unidade escolar, não posso me candidatar para mais que uma. E eu já tenho que ter trabalhado nessa unidade, tá bom? Eu não posso me candidatar a qualquer unidade, não. Eu tenho que estar atuando lá ou já ter atuado, tá bom? Ao menos um dos candidatos deve ser professor, com pelo menos 3 anos em regência de classe. Foi o que eu já havia falado para vocês, tá bom? Olha para mim. A gente estava falando da Assembleia Geral Escolar e eu comentei que ela é que vai motivar a formação do processo administrativo disciplinar. Está aqui nesse próximo artigo que eu vou comentar. No meio da Assembleia, se for pontuar a exoneração do diretor, então coloca a Assembleia toda reunida. E aí se questiona, precisamos exonerar esse diretor ou essa diretora porque ele está roubando verbas públicas. E aí, quem aqui é a favor? Levante-se o braço. Se mais da metade levantar o braço, então ali eu já tenho a motivação para instaurar o processo administrativo disciplinar que vai favorecer a exoneração ou a manutenção daquele diretor ou vice-diretor no cargo. Tá bom? Então, fiquem atentos aí. Olha lá o material. A exoneração será sugerida ao governador após reunião da Assembleia Geral Escolar, convocada pelo Conselho Escolar para este fim, convocada por pelo menos 50% dos membros de 2 segmentos da comunidade escolar. Se for para exonerar, metade dos membros podem convocar essa Assembleia, tá bom? Para a votação será considerada a maioria simples da deliberação. Quem tiver presente, metade mais um, vota e diz que quer exoneração. Durante o processo eleitoral, se não houver chapas ou não forem habilitadas, olha que engraçado isso aqui, ó. Olha para mim. Ninguém quis se candidatar para aquela escola. Nenhuma chapa quis se candidatar. Ou se candidatou e não respondia a todos os requisitos. O que eu faço? Vai ficar sem diretor? Não. Há uma indicação de uma equipe de diretor e vice para ocupar aquele espaço e eu vou fazer uma nova eleição em 180 dias. Tá bom? E aí, senhores, beleza, eu vou fazer a eleição. Ninguém quis concorrer de novo. O que eu descubro? Que aquela escola é muito ruim, que ninguém quer ser diretor lá. Mas eu vou tentar de novo? Não. Eu vou, então, indicar novamente uma equipe que ficará lá para término do mandato. Tem que tomar esse cuidado? Tem. Por quê? Para o conselho eu vou fazer repetidas vezes as tentativas. Para a equipe gestora, não. Faço a tentativa ordinária e uma tentativa extraordinária. Se não houver, a equipe indicada permanece até o fim do mandato. Tá bom? Esse é um cuidado pertinente que você precisa ter. Escola nova, no dia da inauguração, já vai ter eleição? Não, né? Não dá, porque ninguém conhece plano de trabalho, nada. Então, indica-se uma pessoa para estar naquela escola quando foi inaugurada e no período de 180 dias eu faço uma eleição e as equipes vão poder se candidatar, defender seu plano de trabalho e exercerem um mandato tampão, assim até quando todas as escolas fizerem a sua eleição. Tá bom? Então, vamos em frente.
Como que funciona esse processo eleitoral? O início do processo é em novembro. E aí vai ter o edital de chamada pública dizendo, teremos eleição para gestores. Quem quiser concorrer, que faça a sua inscrição. Então, nasce uma comissão eleitoral central, que no último processo foi a portaria 98 de 2012. Tá bom? Essa comissão é feita por 4 servidores da secretaria, um dos sindicatos professores, um dos sindicatos auxiliares e um dos estudantes, da União Metropolitana dos Estudantes Secundaristas de Brasília. Não pode compor a comissão quem for candidato para direção ou vice-direção, né? Óbvio, né? Se essa comissão serve para regular o processo, como que eu vou ter alguém que está se candidatando? Qual é a função dessa comissão? Estabelecer e regulamentar e acompanhar o processo de implementação da eleição, organizar o pleito e atuar na instância de recurso das comissões locais. Porque cada escola, gente, vai ter uma comissão local. E essa comissão aqui é uma comissão central, tá bom? Então, olha aí, seguindo. Cada instituição tem uma comissão local, com todos os segmentos da comunidade escolar. Então, tem que estar representado professores, pais, alunos, demais servidores. Tá bom? Qual é a função dessa comissão da escola? Comissão eleitoral local. Inscrever os candidatos, receber as inscrições, organizar as apresentações e os debates, fazer uma lista, né, com 20 dias antes de quem pode votar, o prazo, o horário da votação, designar quem vai trabalhar, quem vai ser os mesários, quem vai trabalhar na fiscalização, quem vai fazer a confecção das cédulas, quem vai estar ligado ao processo de resultados, vai cumprir as normas do regimento eleitoral e vai elaborar as listas de votantes. Beleza? O conselho escolar vai dizer quem são essas pessoas. Beleza? Então, o conselho escolar diz, o conselho eleitoral local serão essas pessoas. Seguindo em frente. Já falei, né? A lista dos votantes deve ser dada publicidade 20 dias antes do pleito. Os pais, mães ou responsáveis habilitados votam independentemente dos seus filhos terem votado. Então, o pai não precisa esperar o filho votar para ele ir lá votar, não, né? Eles votam independentes. Aí aqui é uma coisa que eu queria que você prestasse atenção. Para que a eleição ela funcione, senhores, tem um número mínimo de pessoas que vão votar. Metade dos servidores da escola tem que votar, porque se não votarem metade, ela não vale. E dos pais e responsáveis, pelo menos 10% dos pais e responsáveis têm que votar. Porque se eles não votarem, a eleição não foi válida, tá bom? Se o quórum não for atingido, vou ter uma nova eleição. Em até 180 dias. Beleza? Se não chegar ao quórum de novo, eu vou indicar a direção que vai estar lá. Tá legal? Se o caso aqui se tratar de conselho escolar, serão realizadas quantas eleições forem necessárias. Isso eu já havia dito. Outra coisa, 50% dos votos vem do grupo de pais e de alunos. Os outros 50% vem do grupo de professores e servidores. Lembra que eu fiz essa divisão lá no começo, falando de quem eram os eleitores? Então aqui você precisa estar atento, tá bom? Então, beleza, não importa o número de alunos e de alunos e pais que vão votar. Eles sempre vão equivaler a 50%. Não importa o número de professores e servidores que votarem. Também sempre vão equivaler a 50%. Se empatar, Carlinhos, como é que desempata? Quem tiver há mais tempo na escola. Se mesmo assim a pessoa tiver o empate, eu escolho aquele que for mais velho, tá bom? Durante esse processo, não pode ter propaganda de caráter político partidário. As atividades de campanha antes do tempo estipulado pela Comissão Central não possam antecipar nenhum tipo de divulgação. Não pode distribuir brindes ou camisetas. Não pode pagar para alguém fazer campanha. Não pode ameaçar, fazer coerção ou cerceamento da liberdade de quem está lá. O que acontece na prática? Olha para mim. O diretor fala assim, professor de contrato temporário, vota em mim, porque senão ano que vem eu não vou te trazer para a minha escola. Ele pode fazer isso? Não. Votem em mim, senhores, eu vou liberar uma carga horária de trabalho de vocês. Ele pode fazer isso como moeda de troca? Não. Não pode ter distribuição de camisetas. As coisas devem ser, senhores, igualitárias e proporcionais para essa eleição. Não dá para sair fazendo o que se bem quer com isso. Tá legal? Então esse cuidado é bem importante. Vamos em frente. Quais são as sanções para quem faz o errado, né? Primeiro, advertência escrita. Quem dá advertência escrita? A Comissão Eleitoral Local.
Se continuar agindo da mesma forma, vou suspender da campanha por até 5 dias, tá bom? Comissão local também faz isso. Perder a prerrogativa do 62 no caso de reincidência de condutas previstas. Quem faz isso é a comissão local. Qual é a prerrogativa do artigo 62? É uma liberação de horário, tá bom, senhores? Uma liberação de horário para fazer essa campanha ou preparar o seu plano de trabalho. Vou excluir do processo eleitoral previsto se houver reincidência de condutas. Quem faz isso? Comissão Eleitoral Central. E vai proibir de participar por um período de 6 anos de qualquer processo, se continuar em reincidência, Comissão Central. Os recursos são assim, ó. Essa aqui deu a sanção, a Comissão Eleitoral Local. Se tiver recurso, quem avalia? A Comissão Eleitoral Central. Se tiver recurso da Comissão Eleitoral Central, quem avalia? O secretário de Educação. Beleza? E aí, toda vez que tiver um recurso, abre-se um efeito suspensivo. Ele para de contar tempo por 3 dias úteis, que é o tempo de resposta. Tá legal? Dessas sanções aí do processo eleitoral. Disposições gerais e transitórias para a gente finalizar aí a nossa lei. A eleição acontece em todas as escolas do DF. Escola da Natureza, Escola Parque, todas as escolas. Tá bom? Até 6 meses depois da lei, do PNE, será realizada a Conferência Distrital de Educação para a gente construir o PDE. Então, isso aqui, essa regra não seguiu na mesma forma, tá bom? Aconteceu até antes da CDE. A primeira metade, a primeira investidura dos cargos do Conselho vão ter mandatos de 2 anos, para poder ter aquela ciclagem que eu falei para vocês, de 2 em 2 anos, de pelo menos metade. Então, um primeiro número de pessoas lá do Conselho, nesse primeiro mandato, vão estar só por 2 anos. O curso é de no mínimo 180 horas. Os conselheiros vão ter formação do MEC, os conselheiros escolares, tá bom? 4 semanas antes do pleito, o professor vai ser liberado de 2 coordenações, aquele que está concorrendo, tá bom? E se for da carreira assistência, é liberado de 50% da sua carga horária semanal, 2 vezes por semana, tá? No dia da eleição, existe um abono de 24 horas, a pessoa não vai ficar lá. Ela só pode ir para votar e sai, porque senão pode configurar a boca de urna, tentativa de correção das pessoas que estão votando. Então, no dia do pleito, quem está lá sendo votado, né, para aquele que está concorrendo, existe um abono de 24 horas, ele não tem que ficar lá, tá bom? A primeira eleição acontecerá 180 dias após a publicação da lei, o mandato vai até dezembro de 2013, isso já até aconteceu. E a eleição vai acontecer num dia letivo. É dia letivo normal. Não há que se falar que você vai botar um dia único só para essa eleição. As coisas na escola acontecem normalmente e a eleição acontece junto com essas coisas que estão acontecendo na escola. Tá bom? Para a gente finalizar, eu precisava listar para vocês as dificuldades da gestão democrática. E aí tem dificuldades que são externas à escola. Quais são essas dificuldades externas? Pequena vontade política, porque politicamente não é interessante abrir essa democracia toda. Contrariedade à ideia de participação política, porque as pessoas vão começar a participar disso. Dificuldades internas. Eu não quero socializar o poder e a visão do diretor é patrimonialista. Ele acha que é dono da escola. Beleza? Dificuldades gerais. Cultura democrática ainda pouco consolidada entre os segmentos. As pessoas não acham que precisam participar ativamente. E é difícil entender que existe um controle social, que a sociedade tem que fiscalizar para que as coisas aconteçam. Então essas são as grandes dificuldades que a gente tem hoje para a gestão democrática. E a gestão democrática é um processo de aprendizado coletivo. Gestão democrática na escola é formação continuada de todo mundo, é eleição de diretores, é ter uma política de financiamento público da educação, é respeito à diversidade, é ter conselho escolar, é democratizar as relações de poder, fortalecer os grêmios estudantis, construir o PPP. Eu diria que nessa visão aqui é uma visão ampla de gestão democrática que todos nós precisamos ter na nossa escola, tá bom? E gestão democrática, senhores, para o ensino é um ganho que precisa acontecer, os nossos alunos precisam ter e a gente precisa cobrar esse controle social. A Lei de Gestão Democrática aqui do DF, a 4751, que nós acabamos de estudar agora, ela traz vários mecanismos de controle social e de participação ativa na autonomia da escola. Se os segmentos da escola não se responsabilizarem por isso,
jamais poderemos cobrar dos entes o que eles vão fazer. Jamais vou pedir para eles, façam isso ou façam aquilo, porque eu não me sinto pertencente e não participo da escola. Então eu preciso que a gente tenha essa responsabilidade. Se você é comunidade local, comunidade escolar, participe ativamente da escola, seja parte dos segmentos do conselho escolar, seja parte da Assembleia Geral, participando e ajudando a decidir os rumos da escola. Tá bom? Qualquer dúvida, senhores, tem o fórum de perguntas. Eu sugiro a leitura da lei, que você vai ter na íntegra todos os artigos. Não é uma lei tão grande, a gente faça um entendimento após todos os nossos comentários aqui. Tá bom? Finalizamos então o estudo da lei e a gente volta depois com a preparação em exercícios sobre a Lei 4751 de 2012, a Lei de Gestão Democrática. Um forte abraço, tchau, tchau.